Bem-vindo ao Jogo de Sucesso, o podcast para ajudar você, empresário, a performar, crescer, evoluir seus negócios, principalmente nesse ano, que a gente sabe que está um ano bem desafiador, por questão de Copa do Mundo, questão de eleições. Então, hoje, a gente aqui, eu, o Neto e a Fran, vamos estar falando com você sobre esses desafios que a gente vai enfrentar e como a gente, empresário, pode se posicionar melhor diante disso. Então, esse é o nosso tema de hoje. Quero dar as boas-vindas aqui de novo para a Fran, para o Neto. Muito Vocês obrigada. querem dar uma palavrinha aí? Fico feliz de estar aqui compartilhando mais uma vez, né, nosso conteúdo. Espero que seja de grande relevância aí para você, empresário, que está passando por esse ano. Estamos vivendo um ano desafiador, porém não pode ser desanimador. E a gente vai trazer aqui algumas coisas que podem estar ajudando vocês a passar da melhor forma e, quem sabe, ter resultados além do que vocês esperavam. Eu fico muito feliz, assim, porque hoje eu tô dividindo pela primeira vez, eu acho, nesses 3, 4 últimos capítulos, eu tô dividindo a mesa com meus sócios, né? Porque os outros episódios que a gente trouxe foram provas sociais, pessoas distintas, e hoje eu tô dividindo a mesa com duas pessoas que eu admiro bastante, que eu acredito que o conteúdo que vai vir aqui vai ter grande valia para você, empresário, né? Mesmo que não tenha um convidado especial, as duas pessoas que estão compartilhando comigo são pessoas especiais. Esse episódio também ele é especial porque é o último da temporada, dessa segunda temporada. A gente encerra um ciclo, A gente vai falar um pouquinho com vocês aí no final sobre isso, né? Vamos então começar nosso tema aqui. 2026, um ano aí com Copa do Mundo, um ano que já tá logo aí, um ano com eleições. Como vocês enxergam os feriados? Muitos feriados que caem em dias úteis, né? Como vocês enxergam esse cenário? Eu vou pedir para a Fran começar falando financeiro, aí eu falo um pouquinho do lado de liderança, de funcionários, aí o Neto amarra um pouquinho com a parte jurídica disso tudo. Pode ser? Pode. Pode, vamos lá, vamos desenrolar, a gente consegue. Quais são os cuidados, os desafios que você está enxergando, Fran, do ponto de vista financeiro nesse ano de 2026? Principalmente, na verdade, sempre, né? Todo empresário devia fazer uma boa gestão de custos. Gestão de custo é a palavra da vez, deveria ter sido antes, mas antes não se olhava, porque quando se está, vamos dizer, bem, se está entrando dinheiro, não se preocupa tanto com isso. Mas ainda mais nesse período, que são períodos, digamos assim, Brasil, né? Então vamos falar em Brasil. Copa do Mundo. Copa do Mundo agora vai ser estendida, né? Eu acho que, se eu não me engano, vão ser mais de 100 dias de Copa do Mundo. Porque vão ter mais jogos. Então, Brasil, Copa do Mundo. É festa, aí tem que dar folga para colaborador, compensação, enfim, aí o Neto talvez vai trazer alguma coisa ali dessa questão de como fazer, né, essas compensações. Eleição, vai chegar um período que realmente a economia vai dar uma segurada, porque vai ficar guardando o resultado das eleições. Feriados em dias úteis, o que em 2026 não ocorreu. Para quem trabalha, quem é maioria dos negócios que tem negócio que trabalha em dia útil, agora em 2026, muitos feriados foram para dias úteis, então nós temos 9 feriados em dias úteis. Então, o que acontece? Meio mês de feriado. Meio mês útil, né? Nós temos menos tempo para produzir o mesmo tanto. Então, quando eu falei em gestão de custos fixos, o que acontece? O que é custo fixo? Para você que está nos ouvindo. É aquilo que vai acontecer, aquele custo, aquele valor que você vai ter que desembolsar, independente do que você vender ou não. Um aluguel, às vezes aí é um salário da equipe administrativa, ou às vezes é o salário até da equipe de produção, se você não paga variável para eles, o seu prolabore, todo o gasto da estrutura da empresa. Isso vai ocorrer. Então, assim, reduzir isso é a palavra da vez, porque pode ser que você vai ter que reduzir o faturamento, que vai acontecer que você não vai conseguir bater meta de faturamento por causa dessas questões de menos dias para se trabalhar. Mas, se você reduzir o teu gasto fixo, a margem você vai conseguir manter.
Ô, Fran, e dentro da parte da reforma tributária em 2026? O episódio não é sobre isso, mas não tem como a gente não falar sobre isso. Sim. Porque é mais um impacto gigantesco nas costas do empresário. De forma, ainda que resumida, qual é o maior impacto que o empresário está sentindo aí em 2026? É que o que acontece, né? Existe uma expectativa, aí a gente vai saber no decorrer do ano como vai correr, de que essa reforma tributária, no período ali de implantação e tal, ela vai gerar uma inflação. Né? Ela tende a gerar um período inflacionário ali até que se ajusta, né? Nessa fase de ajuste. Por quê? Porque muitas empresas, muitos negócios vão querer embutir o custo do imposto que não tinham antes dentro do preço. Então, o teu preço, por exemplo, o aluguel, que vai influenciar bastante, né? A questão do aluguel, até pessoa física, pode ser que seja contribuinte do novo imposto, né? IBS, CBS, que antes não era. Aí, tudo isso. Então, aí o teu custo do aluguel já começa a aumentar. E a questão do custo fixo, como eu comentei. Aí começa a aumentar o teu fornecedor e tudo isso. Então, assim, talvez a margem, você possa perder margem, porque às vezes você não consegue embutir esse preço. E outra coisa muito importante, a fiscalização, a intensificação da fiscalização por conta da Receita Federal. Né? Existe mecanismo muito... a tecnologia, existe muitas formas de estar pegando movimentação financeira. Então, o cuidado que o empresário precisa ter é a organização financeira. Organizar bem o que entra e o que sai e ter a comprovação. Né? Então, resumindo, assim, 2026 para o pequeno empresário, a questão do pagamento desse imposto, ele não vai ocorrer agora. Ele não vai até 2027 é que vai passar a valer. 2026 é a fase de transição, fase de teste para qualquer negócio. Mas então, o pequeno empresário ele não vai afetar financeiramente, não vai no pagamento desse imposto. Só que indiretamente, às vezes, já vai ter reajuste por conta do que ele consome. E aí ele vai ter um custo maior. Eu posso te dar uma dica? Eu acho que assim, o ano de 2026 ele vai ser muito propenso a ver possibilidade de você fazer refinanciamento e ao mesmo tempo você utilizar de um ano de eleição, de Copa, em que provavelmente os impostos para fiscais eles vão sofrer uma majoração porque o governo vai estar com 100 dias de folga ou então voltados para a Copa em que o contribuinte não vai estar utilizando. Então, provavelmente vai ser um ano, principalmente de eleição, em que vai ter o quê? Muito refinanciamento, que a pessoa vai pegar um imposto, o fisco, ó, vamos financiar, porque tu está devendo um valor alto e eu quero receber. Outra, é ano de eleição. Então, ano de eleição, o governador que está no poder, que ele vai se reeleger, ou seja quem for que vai se reeleger, precisa né? entregar o caixa positivo. Ele precisa entregar um caixa positivo para o próximo que vai receber. E, além disso, ele pode garantir a campanha dele ou de alguém do partido dele. Então, é a possibilidade que ele tem do quê? Poxa, vou oferecer um refinanciamento para mostrar que o meu partido é maleável ou que eu tenho uma maior propensão a ter um ano, uma próxima legislatura muito melhor. Entende? Eu penso que 2026 vai ser um ano assim para o empresário tomar cautela, mas ao mesmo tempo aproveitar medidas provisórias ou então para negociar oportunidades débitos. na lei para negociar débitos, principalmente fiscais. Eu acredito que vai ser um ano que assim a reforma tributária ela vai vir pesada e vai atrapalhar. Vai para quem está desprovido, mas para quem tem necessidade de negociar, eu acho que vai ser um ano que vai ser propenso a negociações. Minha concepção. É futurologia, né? Que a gente fala. A gente olha, analisa o que já aconteceu e vê, assim, expectativas, né? Sim, eu penso nisso. Espero que ocorra mesmo, porque é o que... O grande questão hoje são realmente de empresas que não estão tendo mais capacidade de pagar os impostos, né? Só que daí você pega, assim, um ano que era 365 dias, eu não sei se é bissexto, ano que vem? Eu não sei. Vamos botar que é 365 e tu só vai ter 265. Então, provavelmente o governo pode apresentar com a nova reforma tributária, não é uma coisa que vai ser benéfico pro empresário, mas pode ser que apareçam oportunidades e medidas que deem oportunidade para o empresário regularizar
o débito de 2025, 24. E Medida popularesca, né? Para ganhar voto, né? Sim, para ganhar voto. Eu acredito que vai ser um ano propenso a isso, ao empresário ter oportunidades de se regularizar. Se ele tiver, claro, não trabalhar com fake news da vida. Trabalhar com provas em que a medida provisória vai sair daqui a 90 dias, tá? Então eu tenho uma ideia, tenho um bom contador, um bom financeiro, o que que eu vou adiantar? O que que vai me trazer um benefício? Esse imposto que vai me dar um desafogo. Eu acho que vai ser um ano assim, propenso a isso. Do ponto de vista de pessoas, é um ano delicado, né? Porque Copa do Mundo, o foco sai da empresa, o foco sai do trabalho, o foco vira futebol. Sim. Principalmente na mão de obra operacional, né? Sim. E precisa ter um equilíbrio aí nessa gestão de pessoas para que você não aperte demais e gere revolta, mas ao mesmo tempo também que não acabe afrouxando demais e perdendo cultura na empresa. Certo. Entende? Então, e a forma como vai ser lidado com isso vai variar muito de empresa para empresa, de cultura para cultura. Mas, no geral, vai exigir uma flexibilidade do empresário e vai exigir também, eu acredito, né, que vai exigir também um investimento maior em reforço de cultura. Então, eu posso te fazer uma pergunta? Então, ano que vem vai ser um ano para o empresário estudar para pessoas. Então, estudar gestão de pessoas. Porque, vou misturar com o que a Fran falou. Para eu ter resultado ano que vem, eu vou precisar fazer mais em menos tempo. Certo. Como que eu faço mais em menos tempo? Pessoas. Eu preciso extrair mais daquele funcionário em menos dias. Posso perguntar, então, e essa mescla de gerações? Porque ano de Copa, tu vai ter uma geração Y, uma geração, que nem a Almiri falava, Baby Boomers, tem várias, em que tu vai ter que adaptar todos eles para 265 dias, pois 100 são voltados para a Copa, né? Como tu faria? Eu não sei se chega a ter diferenciação nesse sentido por geração, tá? É que aí também tem a questão da regra da empresa, né? Se você dá a folga não, é compensação de horas, né? Não é feriado, não é folga. Mas se você cede compensação de horas para alguns colaboradores, você tem que deixar isso disponível para todos. Né? Aí cabe a opção do colaborador. Eu não quero, porque eu já trabalhei em CLT em algumas empresas, assim, não, eu não quero sair para depois ter que compensar a hora mais tarde. Não, eu vou fazer aqui, vou ficar trabalhando, tá tudo certo. Então, isso aí eu não sabia, até ia ser minha pergunta. Pode ter essa flexibilidade do tipo, o funcionário que quiser tá liberado para ver o jogo, mas vai ter que compensar a hora depois, aquele que não quiser toca no trabalho normal. Sim, é uma mera liberalidade do empregador fazer isso, né? O empregador, ele não é obrigado, mas isso pode servir para compensar horas, que nem a Fran falou. Às Ou vezes até mesmo- banco de horas, quem trabalha com banco, né? que daí tu consegue reduzir bastante, porque tem muita gente, eu vou. Tá, mas a pessoa não vai ficar os 90 minutos do jogo, ela vai ficar 120, vai ficar quase 2 horas, 3 horas. É a tua chance de reduzir. Ou então, o jogo vai acontecer que horas? Porque dependendo do país, vai começar às 4, teu expediente termina às 6. Compensa dar esse banco de horas pra pessoa já ir para casa e voltar só amanhã. Às vezes até na empresa, né, tem muitas empresas que assistem na empresa. Na própria empresa. Porque Pode ser uma forma de você melhorar relacionamento com o funcionário, né? Sim, Claro, tornar um empregador evento, trabalhando usar junto. esse horário para que você faça um evento, alguma coisa de reforço de cultura e depois break levar também, pro né? jogo. Unir a equipe, né? Trabalhar união, engajamento, trabalho em equipe. Dá para criar muitas dinâmicas aí em cima disso, né? Para que a Copa não seja só o jogo de futebol, né? Sim, que também vira aquele
aquele network entre as pessoas, né? Entre os funcionários que não se conhecem, porque tu pega uma Então, empresa relacionamento, às vezes, vários setores diferentes que você nunca conversou, um com o comercial, outro financeiro, que outro lá da trabalhem produção. juntos. E eles estão lá todos assistindo jogos, quem quer, quem gosta, né? E confraternizando, às vezes, até uma comida, uma break coisa depois. torna algo descontraído, né? Eu acho interessante nisso. Eu tinha visto, se eu não me engano, acho que foi a Google, foi outra empresa que fez isso, em que cada setor era um país, e aí nesses jogos eles tinham a possibilidade de ficar fora do trabalho. Mas daí haveria porque eles trabalhavam horário maleável, né? Sim, Eles sim. trabalhavam juntos e, aconteceu o jogo, tal setor ficava parado, porque era relacionado ao país, né? E os outros trabalhavam, mas enquanto isso eles preparavam o after de todo mundo depois. Então, meio que a pessoa se tornava responsável por uma pessoa que ela não conhecia, mas no final das contas ela comemorava e se divertia com essa pessoa. Acho que foi a Google, se eu não me engano, que fez isso. Isso. Uma vez que eu vi. Empresas mais inovadoras, tecnologias, mas dá para colocar, dá para agregar alguma coisa. E horários, eu não lembro, na verdade eu não parei para olhar os horários da Copa, mas eu acho que são horários de dia normal, durante Tarde, o horário. assim, final Tarde, porque é na América, né? Então não tem diferença de fuso. Fuso. É diferente. E nessa linha toda aí de Copa do Mundo, eu vou deixar o desafio aqui para você que está acompanhando a gente. Que dinâmica você pode propor dentro da Copa? Eu quero que você reflita, né? Dentro dos jogos ali, para trazer esse espírito de equipe, esse espírito de união para os teus funcionários. Para não vestir só a camisa verde e amarela, vestir também a camisa da sua empresa. O que você pode propor ali para trazer eles para perto? Porque é um momento em que está todo mundo do mesmo lado, né? Sim. Todo mundo torcendo pelo time do Brasil, contra o oponente. Então, tu tens um foco em comum ali. E dá para fazer muito trabalho legal em cima disso. Pense em dinâmicas ou treinamentos ou... até bolão, fazer coisas assim, Às vezes né? até oportunidade de negócio, né? Porque aquela pessoa que quer ganhar um extra, às vezes aparece uma oportunidade dela vender alguma coisa aleatória, porque todas as empresas elas voltam para a Copa, né? Mas tem certos segmentos que a Copa pode ser um momento de ganhar muito dinheiro, porque tu volta a camiseta, sei lá, livro, sim, aí... álbum de Copa do Mundo hoje, chegou a Copa do Mundo, virar febre. Abril, acho que não, abril não, mas abril já fechou, né? Teve outra empresa que utiliza esses álbuns que eles vendem um mês antes da Copa absurdamente, figurinha, e o pessoal se diverte, às vezes é oportunidade de negócio, né? Nessa ótica toda, dá pra gente trazer aqui também o seguinte, que produtos ou serviços você vai adaptar para vender na Copa do Mundo. Grosseiramente falando, mete um verde e amarelo na embalagem. Que vai colar, vai vender. Entrar no hype, né? Entra no hype. É um detalhezinho que vai fazer a pessoa querer comprar uma edição limitada. Ou que produto você poderia agregar para sua esteira ou serviço que conversaria com esse momento. Sim. Né? Muitos restaurantes, bares, eles fazem, né? Muitos eventos de Copa. Vai assistir sempre. Lá tem a TV. Aí, às vezes, é um prato que é diferente, uma coisa e vai... Eu lembro que tinha principalmente bares, né? Que era assim, durante a Copa, o valor da bebida era tanto. Se o Brasil ganhasse, o próprio estabelecimento dobrava a conta da pessoa, ou então a quantidade de chopp. Então, tipo, era uma oportunidade de trazer a pessoa para dentro do estabelecimento em que, às vezes, naquele horário, 4 horas da tarde não tinha ninguém, 3 horas da tarde não tinha ninguém. Aí geralmente ali já tem uma tendência as pessoas a irem, né? Bares, restaurantes e tudo mais. Mas tem todo negócio ele tem alguma coisa que dá para colocar. Que seja uma decoração, que seja alguma rede social ali. Alguma comunicação digital. Eu ia dizer, até o próprio tráfego pago, né? Volta para isso, né? Porque tudo que tem a ver tem o logaritmo de Copa do Mundo roda muito mais, né? Nesse período dos 100 dias, né? Ô Neto, eu vou te botar na fogueira aqui. Eu falei que eu ia botar ele na fogueira mais cedo ali. Eu falei, vou te perguntar isso aqui. E não é a tua área de principal atuação nessa parte trabalhista. Mas talvez a Fran possa ajudar ali, mas definitivamente eu não posso ajudar.
Como funciona essa questão legal de liberar o funcionário para assistir os jogos? É obrigatório? Não é? É opção da empresa? Hoje é voltado para o empresário, né? O empresário ele tem a faculdade de poder fazer, oportunizar ao funcionário a folga em si ou a liberação antecipada, né? E aí, como a Fran deu a ideia de fazer a compensação de bancos de horas, que é muito mais Mas não é fácil. obrigatório. Não é Se o obrigatório. empresário quiser ter uma postura mais rígida, legalmente ele está amparando. Tem amparado. negócios que até nem dá, né? Como, Quer por ver? exemplo, negócios que funcionam durante o horário. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. A gente agora vou botar na fogueira e vou jogar. Então, voto e Copa do Mundo. O voto, ele é constitucional. Ele existe o Código Eleitoral, existe a Constituição, se eu não me engano, acho que é o artigo 150, uma coisa assim. E no artigo 12 também fala que o voto, ele é obrigatório, periódico, né? Então, é obrigatório. Então, se a pessoa falta, ela recebe multa na Justiça Eleitoral, ela vai ter todo um trâmite e um problema legal. Porque a Constituição diz isso. A parte de Copa do Mundo não existe legislação para ter essa liberdade. Então não tem necessidade de você liberar o seu funcionário. É uma liberalidade do empregador. Fazer um acordo coletivo, individual. Não tem necessidade assim. É necessário formalizar para deixar regulamentado. Como vai ser a empresa. Porque o funcionário já está achando que a Copa é liberdade, é Sim, oportunidade. entrou como algo cultural, como no caso o carnaval. Isso. Carnaval é ponto facultativo? Sim. Tem cidades tem cidades que decretam como feriado, mas Sim. precisa ser decretado feriado. Tanto que daí quando é decretado um feriado, já muda por quê? O funcionário vai à empresa num feriado trabalhar. O empregador tem que fornecer tudo. Inclusive, ele paga hora extra de 100% sobre o valor do trabalho da pessoa. Então, assim, tu pega 100% para uma pessoa trabalhar 100 dias, vai à falência. Agora, o voto é o quê? É um domingo. Geralmente na Copa aí se libera nos dias do Jogo do Altera. Brasil, né? Tudo mais aí os dias tem vários outros Mas horários. pode fazer um acordo coletivo, bater hora, no caso, o banco de Aí horas. você fala pra um negócio da eleição até que é importante, algo que a gente não parou para agora que eu parei para refletir, porque tem muitas pessoas que trabalham na eleição. Aí tem a folga das eleições também. Mas o trabalho na eleição é no domingo, não é? Mas você ganha 2 dias dois de dias folga de folga. em dias úteis. Em E- cada turno. Tanto que daí a pessoa que ela trabalha na eleição, ela tem vários benefícios constitucionais. Sim. E na lei eleitoral. E é Só por obrigatório. ser mesário. Ela vai participar de um concurso público. Ela é isenta de pagar a inscrição. Quem trabalha Quem trabalha na eleição. Mas existe isso, e até inclusive, se eu não me engano, você tem que dar a folga no dia seguinte, né? Provavelmente no dia seguinte. No segunda e terça, por exemplo. Só que daí, assim, é consecutivo, né? 2. Porque eu sei que eu trabalhava num escritório de contabilidade e tinham 2 ou 3 pessoas que foram convocadas para trabalhar nas eleições. Déficit, né? 3 pessoas. Uma equipe de 10, 3 estavam trabalhando e tinha essa. E vamos supor que o meu ponto eleitoral, né, é relativamente longe de onde eu moro hoje eu trabalho. Uhum. Eu não fiz a transferência do título. Eu tenho o direito de pedir o abono, por exemplo, da segunda-feira, para poder, com o argumento de que vou até a minha cidade votar e voto? Não existe isso. Não, a princípio, pelo que eu... Porque você Aí pode a justificar, né? responsabilidade é do funcionário. Ou você dá teus pulos, tá de volta na segunda para trabalhar, ou você justifica voto. Sim, na verdade tu justifica diretamente na justiça eleitoral, né? Tu chega lá e fala, olha, meu... Tem no aplicativo, né? Não, no próprio aplicativo, Hoje faz via aplicativo. GPS Mas ali, o problema é se da tu perde, né? localização. Tu perde, daí tu Ah, tem que sim, ir lá na justiça após, eleitoral sim, pra é. justificar. Tem que ser no dia. Claro. Tanto que assim, tu só precisa justificar por meio do aplicativo que tu fosse mesário. Então, isso é uma Tua coisa obrigação importante. eleitoral é outra coisa. Uhum. Importante para o empresário que saber. Então, se o colaborador vier com essa justificativa, eu precisei ir para minha cidade votar, por isso na segunda-feira eu não vi. Isso não é atestado, não vale como um abono de falta. Não, é uma justificativa que ele vai dar e ele tem. E a verdade, assim, a declaração é emitida direto do site da Justiça Eleitoral, né? Então ele não tem nem o que dizer. Por isso que é o problema, assim, esse é um dos motivos da Justiça Eleitoral falar tanto assim, você, fulano de tal, que não regularizou o seu voto. Por quê? Porque a multa é pequena. A multa é centavos.
Você vai na justiça eleitoral hoje regularizar, ela fala assim, quanto tempo? Ah, faz 10 eleições que eu não vou. A multa é pequena. Tipo, R$ 5, sei lá. R$ 5, só que o problema é assim, o teu compromisso eleitoral é outra coisa. Teu compromisso eleitoral ele pode atrasar em vários fatores da tua vida. A multa pecuniária é pequena, ela não vai te atrapalhar. Agora, a tua responsabilidade como eleitor, ela é obrigatória. Nos Estados Unidos é facultativo, se eu não me engano, o Sim. voto. Aqui no Brasil é obrigatório e é uma cláusula pétrea. Então, assim, a Constituição só pode ser alterado isso por meio de uma nova Constituição. Entende? Existem alterações na Constituição Federal que pode ser feito por meio de emenda. O voto obrigatório, não. Então, fica atento, né? O empresário tem que ficar atento, quem tem uma equipe grande, perguntar, né? Para os colaboradores se a pessoa está convocada nas eleições, para fazer esse planejamento também, para não Sim. tomar esse susto, né? Porque aí vem a declaração, eu acho que é da própria Justiça Eleitoral, de que ele tem o direito e ele precisa ser honrado. Isso Como é... jurado. O jurado Então- também, ele é convocado. Se eu for fazer uma futurologia aqui, para o resto desse ano de 2026, eu acho que eu diria o seguinte: enxuga a tua empresa, reduz bem os custos dela, deixa ela bem otimizada, mais do que nunca. Que a gente falou antes, né, Fran? Tá tendo uma inadimplência muito grande. Então você vai ter risco de não receber do seu cliente. Você vai ter margens mais apertadas, porque a concorrência está maior. Então, enxugue o máximo que dá para enxugar. Torne a sua empresa o mais eficiente possível. Invista em programas eu não digo treinamento, mas de implantação de cultura, de aumento de produtividade, para que você consiga extrair mais dos mesmos funcionários, ou até a mesma produção com menos equipe. Porque é um ano que eu particularmente vejo que ser eficiente vai fazer muita diferença. Ser eficiente tanto economicamente falando, quanto em termos de atendimento ao teu cliente. Você vai precisar estar muito bem posicionado e muito seguro. E também tente levantar um caixa para aproveitar esses benefícios acordo, fiscais, que o né? governo libera em ano eleitoral. Então, boa parte das empresas está devendo imposto. Então, faça esse esforço reserva. para ter um pé de meia, porque mesmo dentro do acordo, eles pedem uma entrada, né? Sim, geralmente. Sim, às vezes até quitação, né? Chegava a ter À imposto de vista, aí renda você que ganha um à vista desconto. ganha E depende 60% de do desconto. tipo do acordo. Geralmente, para quitação à vista, o desconto desconto é bem bom. atrativo. Por isso que eu falo assim, o ano de eleição é um ano para o empresário dizer, olha, eu tô afogado. O que eu vou olhar? Vou ter um bom contador, um bom advogado tributarista nessa área, em que ele vai fazer o quê? Como é que eu encaixo a minha empresa para esse ano e, ao mesmo tempo, o que eu posso parcelar e que, assim, a parcela vai ser pequena e minha empresa vai rodar muito. Sim, não influencia às vezes- no caixa, né? Às vezes você tem uma dívida de ICMS gigantesca e aparece uma oportunidade de parcelamento fiscal. Se você não tem um contador ou não tem um advogado, você nem sabe, porque ela vai ser publicada no Diário Oficial. Então, quem é que olha o Diário Oficial? Agora, contador, normalmente, ele vai estar atualizado, o advogado também. Então, é aquela oportunidade. Ô, Thiago, então, a tua empresa tem interesse em parcelar? Porque agora apareceu a chance. Tenho caixa para quitar? Tenho. Não tenho, vou parcelar. É o meu menor dos problemas. Eu acho que cada vez, em 2026, principalmente com essa história, Copa do Mundo, eleição, que aí tem todas essas coisas que são diferentes de um ano comum, estar mais próximo do seu contador, porque além do que a gente tá olhando, a gente tá falando ali da questão de regras, de trabalhistas, existe acordos, convenção coletiva do sindicato que a tua empresa pertence. Então, ali você precisa ter o seu contador mais próximo para que ele disse, porque às vezes ali o acordo, geralmente, o sindicato ele traz novas regras, ele traz direitos a mais que a CLT não tem. Sim. Então, pode ser que ali ele determine, não, para o dia de Copa do Mundo é obrigatório que tenha banco de horas, que tenha Queima compensação. banca de horas. Assim, existem regras que são Da além classe, né? Da classe. da regra geral. Então, seja mais amigo do seu contador. Converse com ele, faça um planejamento do ano. Já para começar o ano, né? Começar o ano, chega para o seu contador, olha, como é que vai estar ali? Nós temos todos esses feriados, tudo mais. Eu consigo fazer compensação? Vai ter feriado que talvez caia numa quinta e tem sexta, às vezes vale a pena eu emendar, eu posso já estar fazendo isso? Faça seu calendário.
já do ano inteiro. Sim. Para tu saber exatamente aqui. Esse é um período, esse é um mês que eu tenho um pouquinho mais de baixa aqui, então eu posso pegar e talvez, pode ser também, não sei, tem que ver se isso é permitível, compensar um feriado com outro aqui. Acho que compensar feriado com outro não dá. Agora tu pode fazer... Porque assim, como eu falei, no feriado, a partir do momento em que tu trabalha, é 100% da hora extra, né? É, Então, tu opta por trabalhar no feriado. sim, sim. Um banco de horas. E tem empresas que você no feriado pode compensar e aí ganha bônus, né? Isso, Um troca extra por aqui. bônus. Agora, tipo, o banco de horas para compensar é mais complexo, porque se tu consegue fazer um acordo coletivo, aí vale a pena. Agora, sem isso, não. Mas tem que planejar. Tem que planejar. Tem que levantar o ano inteiro e ver como que isso vai afetar no meu negócio. Agora, fiscalmente, eu acho que é um ano proveito, assim, para o empresário tirar um pouco o pé e pagar tanto imposto velho, não novo, velho. O atual paga, né? Gente, eu acho que o tema que a gente tinha para trazer era mais ou menos isso, não era? Uhum. Vocês Era têm isso. alguma coisa que ainda querem contribuir nisso aí? Não, eu acredito que muito realmente é olhar essa particularidade do seu negócio, ver como que isso vai afetar no caixa, né? Aí faça um bom planejamento estratégico financeiro. Se você consegue aproveitar oportunidades, que aí pode. A gente tá olhando aqui, a gente tá falando em custo e desafiador e tudo mais, mas para muito negócio isso aí é maravilhoso. Sim. Né? Ano de feriado. Eu estava conversando com uma colega minha que ela é do ramo do turismo, que ela tem uma delicatessen e tal, na praia. Então, assim, o turista tende a vir mais, porque tem mais dias que pode folgar e tende a girar mais lazer, né? Espero que sim. Então, cabe saber se financeiramente as pessoas vão estar com dinheiro para fazer isso. Mas para ela deveria ser um período bom. E nós moramos no Dubai do Brasil, né? Então, quem sabe seja, ao invés de migrar muito argentino, tenha muito brasileiro. Brasileiro circulando nos Circulando feriados. aqui embaixo, né? Então, Gente, eu acho que a gente já contribuiu um bocado com esse tema aqui. E eu gostaria de fazer o que a gente não fez na primeira temporada. Tá? Então, para você que está acompanhando a gente, esse aqui é o episódio de encerramento da segunda temporada. E você está aqui com os 3 hosts, né? Com os 3 responsáveis pelo podcast. E eu queria perguntar para vocês, e aí vocês podem responder considerando só essa temporada ou considerando toda a jornada até aqui, né? Já que a gente não fez da primeira temporada. Qual foi o episódio mais marcante para vocês? Puxem na memória. Eu tenho. É que assim, foram 2. Não tem nada a ver com lei, tem a ver com prova social. Eu acho que os que mais me impactaram teve o da Tairine, que foi assim, que ela se emocionou bastante porque foi confrontada sobre a forma com que as pessoas viam ela e a forma como ela se vê como pessoa, né? Depois de 34 anos batalhando para criar uma empresa, né? E eu acho que o do Rafael e do Thiago também foi muito interessante, porque eles falaram muito da questão de como lidar com pessoas pode ser uma forma de você potencializar o potencial dos outros, não o seu. Então, eu acho que, assim, esses 2 me marcaram bastante, porque eu acho que a prova social, ela é mais... eu sei. Eu sei o que Tá você está faltando querendo a falar, palavra, né? mas é assim, A prova social é resultado. resultados, como é que É resultado incontestável, né? se mede com resultado, Com né? resultado. A Então, assim, competência se mede com resultado. Então, competência mede com resultado. a pessoa mostrou ali, beleza, ele tá tendo resultado, ele tá falando de uma coisa com propriedade. Isso, que é aquele que assim, ele pode falar assim, não, o meu eu fiz, o meu deu certo, se tivesse dado errado, eu estaria aqui para assumir, mas deu muito certo e eu faria de novo porque o caminho que eu trilhei deu certo. Então, para mim, esses 2 episódios, assim, foram mais sensacionais. O da Tairine foi mais porque ela se emocionou mesmo em ver aquela criança que gostava de brincar de boneca se transformar numa empresária que fabrica e que não tinha nenhum patrocinador, e quem patrocinou ela foi o marido dela, que acreditava mais na empresa do que ela, né? E depois ela entender que o propósito dela não era ganhar dinheiro, o propósito dela era lidar com mulheres.
que era uma coisa que ela achava que a parte de ser mulher não poderia demonstrar fraqueza, mas não é o Tá, esse contrário. vai entregar o episódio todo. Assistam. Vai lá e assiste. Vai lá e assiste. Fran, e pra ti? Pra mim foi uma mescla de tudo, sabe? Essa experiência do podcast, olha, às vezes ouvindo, sendo só espectadora deles como host, trazendo os convidados, participando, assim, de dividir, né? Trazer um pouco de prova de histórias de pessoas com informações relevantes, conteúdos que eu acredito que você que está acompanhando a gente ali, que assistiu vários episódios, conseguiu pegar ali, eu espero que tenha conseguido trazer para sua empresa e ter tido algum resultado, assim, a nossa troca, essa mescla de diversas áreas diferentes, né? Essa diversidade que traz a riqueza no nosso podcast. Então, para mim, isso foi o que para mim, de mais relevante dentro do jogo do sucesso, né? Traz um pouco do jurídico, traz visão financeira, traz visão de comercial, visão de pessoas, e aí essa diversificação, porque o empresário ele tem que ser multifacetado, ele tem que entender de um pouco de tudo. Você não precisa ser expert em tudo, mas tem que ter pelo menos, já ouvi falar, eu conheço alguém que entenda. Então, a gente trouxe isso, né? Isso para mim foi maravilhoso. Pra mim, nossa, teve muitos episódios bons, cada um no seu tom. Mas eu acho que um que me brilhou os olhos, assim, até pela jornada de vida, foi o do Bruno Alves, do Delícias da Ana. Porque a gente tá numa região onde tudo é muito caro, vamos falar assim, né? O mercado de luxo, tudo se fala em valores mais altos. E ele conseguiu ter muito resultado na vida com produto de ticket muito baixo. Que é difícil, porque já pede pelo ticket, às vezes, a qualidade do produto. Entendi. Então, assim, a jornada dele ali me chamou, foi muito bonita. Teve vários aqui, né? Mas eu acho que esse ali me marcou um pouquinho mais, assim. E quero agora, a Fran meio que já respondeu também, mas eu queria abrir aqui. Como é que foi para vocês participarem do podcast até aqui? O meu foi um desafio, porque uma coisa é tu falar sobre a propriedade do teu assunto, e a outra coisa é tu tá atrás do microfone, tu ter que responder, ser confrontado, ter que apresentar uma perspectiva geral sobre uma coisa um caso que não é específico. Então, para mim, foi desafiador. Na parte de ser host, foi mais ainda, porque uma coisa é tu tá respondendo, tu ser confrontado. Outra coisa é tu perguntar, achar, assim, aquele que a mais na pessoa, que às vezes a câmera não pega porque não aparece na rede social, mas aqui a pessoa consegue se abrir e justificar o porquê que ela é assim, o porquê que ela é mais fechada, o porquê que ela é mais comunicativa, ou qual o trauma que levou ela a ser assim. Então, para mim, eu acho que o sensacional foi descobrir o que tá atrás do microfone, sabe? Fran, é o que tu já falou? Eu falei, mas só para acrescentar aqui, eu aprendi demais, porque a gente... eu venho com a visão, como o Neto falou, eu tenho a visão financeira, mas a gente joga um assunto aqui na mesa, aí você vem com a sua visão, o Thiago vem com a visão dele, aí às vezes algum convidado que traz ou conteúdo técnico, ou convidado que vem trazer ali prova social, mas também entende tecnicamente, porque teve resultado, porque também estudou, traz uma visão, e aí você olha ali, poxa, a pessoa tem resultado seguindo, às vezes... caminhos diferentes, linhas de raciocínio um pouco diferentes da tua. E isso para mim foi enriquecedor. Eu aprendi demais, aprendi de outras áreas, né? Que a gente fica muito no técnico, e aí quando você olha, mas aí é comercial, gestão de pessoas, jurídico, mercado. E você, tá aqui, ó, esse leque. Sonhos, né? Porque tem muita gente que a gente entrevistou. Propósito, história, né? isso... né? Isso dá uma injeção de ânimo na gente também. Beleza, vamos continuar. É diferente. E pra mim, como é que foi isso aqui? O Jogo do Sucesso já era um projeto antigo que eu idealizava tirar do papel. Então, obrigado por apoiarem, por abraçarem a causa junto.
O jogo do sucesso, ele nasceu com o objetivo de querer compartilhar mais. Com o objetivo de querer entregar mais conteúdo profundo. Que eu vinha de uma pegada muito grande no Instagram. Hoje já desacelerei um pouco, mas eu fazia muita entrega no Instagram. Mas o Instagram é uma rede social que o conteúdo é curto. Sim. Se ele não for curto, ele não dá resultado. E eu tentei vir para o YouTube com conteúdos longos, isolados. O formato não ficou muito palatável para mim. Certo. E dali eu enxerguei no podcast a oportunidade de tanto aprender coisas mais profundas, como a Fran colocou, mas também de poder contribuir com mais calma. Porque, principalmente no meu segmento, talvez no de vocês não tanto, mas sempre tem sabe aquela brecha do tipo assim, a regra é essa, mas dá para andar para cá, dá para andar para lá, Sim. tem os poréns. O meu segmento em si, que é pessoas, que é desenvolvimento pessoal, que é implantação de cultura, liderança. Não, a gente está falando de pessoas, não é uma matemática. Sim. Não é uma conta exata. É humanas, nós estamos falando de E humanas. no Instagram, quando eu colocava um conteúdo de 1 minuto, 1 minuto e meio, eu meio que precisava transformar isso em exatas. Técnico. Porque Generalizar, precisava assim, a regra é essa. Os 10 passos para você conseguir isso aqui. Os 2 passos para isso aqui. 3 dicas para isso. Se o seu funcionário faz isso, é porque está acontecendo isso. E não é assim. A gente se adapta à plataforma Instagram. Mas era um desejo meu poder trazer essas peculiaridades, esses detalhes, essas atenções que precisa de um conteúdo mais longo para trazer. Longo Então, e leve ao mesmo tempo, né? É uma conversa. Então, isso somado à pluralidade, como a Fran também trouxe, dos conteúdos, que já é o que eu já prezava na minha entrega, né? Não ficar limitado a uma única área, ter esse olhar mais amplo. Eu sempre falo assim, não adianta você contratar o melhor marketing se você não olhar para o financeiro e ver se comporta aquele marketing. Né? Então precisa ter um olhar 360 graus. Eu acredito que a gente conseguiu entregar isso aqui. Seja com experts nas áreas, seja com convidados. Então, até aqui foi uma experiência muito boa para mim. De verdade mesmo. E para frente, né? Se tudo correr bem, teremos uma terceira, uma quarta, uma quinta temporada. O intuito é continuar trazendo. Eu pelo menos, eu acho que o meu aqui dentro do podcast foi. Nem é tanto trazer informação sobre o nosso conhecimento, mas trazer pessoas que têm outros conhecimentos ou até mais conhecimentos do que a gente aqui dentro, sentado na mesa, frente a frente. Agora eu vou fazer um negócio que normalmente eu faço com os convidados e nessas 2 temporadas a gente nunca fez. Que é vender o nosso peixe. Quem começa? É hora de você fazer o seu pitch aqui, né? Pois é. Fazer o seu Não pitch foi de combinado, venda. gente. Não foi. Mas, poxa, eu parei para reparar o seguinte. A maior parte dos episódios eu nem meu nome não falava. Então, talvez quem tá acompanhando a gente aqui até hoje nem sabe quem eu sou. Nossas redes sociais. Nem sabe se nosso pode me negócio. contratar ou não. Então, eu vou começar. Pode ser. Pode. Porque tu já fez, né? Meu nome é Thiago de Lagnolo. Veja só, tem um nome, esse indivíduo. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal, mas muito focado em implantação de cultura, desenvolvimento de liderança. Eu ajudo você, empresário, ou você é líder de setor, a se tornar um verdadeiro líder que consegue extrair o melhor da sua equipe. Não só através de estratégias de engajamento, de implantação de cultura, mas também de te ensinar sobre pessoas, de te ensinar a ler pessoas, funcionários, para que você consiga ter uma comunicação mais assertiva com cada um e por esse motivo extraindo o melhor deles. Além disso também, nessa linha de pessoas, eu ajudo você, empresário, a entender o seu público-alvo, entender as dores, as necessidades dele e como a tua marca pode fazer para se conectar melhor com o teu cliente, extraindo daí mais vendas. Meu trabalho é através de consultorias, que elas são presenciais em Itapema ou de forma online, então você do Brasil todo pode ter uma consultoria comigo. As minhas redes sociais estão aqui na descrição para você me seguir, entrar em contato e eu tenho certeza que eu posso contribuir muito com a sua empresa.
Quem vai agora? Eu vou. Meu nome é Dercy Sebastião Zimmermann Neto, mas foca em Neto Zimmermann. Eu sou advogado, tenho mais de 15 anos de atividade na área empresarial. Se você não sabe por que tá perdendo dinheiro, ou então como recuperar o dinheiro que perdeu, eu posso te dar a solução. Se você não sabe se é necessário o seu funcionário ter carteira assinada ou um contrato de prestação de serviço, eu posso te explicar. Se você não sabe qual dos dois é melhor, eu posso te explicar. Se você não sabe qual o tipo de sociedade que você acabou aceitando do seu contador, eu posso te explicar o porquê, para quê e para onde você vai. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Então, se você precisar de qualquer auxílio, eu moro na cidade de Brusque, atendo no escritório físico em Brusque, na Avenida Otto Renault 135. E se precisar online, minhas redes sociais estão aqui embaixo. Meu telefone também vai estar na bio do meu Instagram. Então, se você quiser uma solução para o seu problema, o meu nome dessa solução é Neto Zimmermann. Um prazer. Olha, não é por nada não, tá? Mas ele é muito bom em cobrança, né, Neto? Vamos Muito trabalhar bom. 10 anos com isso, eu acho que traz resultado, né? E pro período de inadimplências, todo mundo precisa de um Neto agora. É isso aí, pessoal. Por último, mas não menos importante, eu me chamo Franciane, eu tenho uma empresa de gestão financeira empresarial, Agiliza Finanças, sou sócia proprietária. O que que a minha empresa faz? Nós trabalhamos com toda a parte de gestão financeira empresarial focada em pequenas e médias empresas. Você, nosso público que está assistindo a gente aqui. Nós fizemos desde a parte de terceirização de todo o processo financeiro, que é o BPO financeiro, se você tiver dúvida do que é também, né? Minhas redes sociais estão ali, entre em contato. Que então é toda a burocracia de controle, de contas a pagar e a receber, toda essa parte que é tão importante, mas que às vezes demanda muito tempo e expertise de profissionais. Às vezes você está perdendo muito tempo com isso e que não está conseguindo crescer o seu negócio. Então, nós trabalhamos com essa terceirização de forma remota, então totalmente segura, através de contrato. Também atuo com consultoria financeira, né? Que aí é também olhar, fazer toda essa análise dos números, de tanto que eu falo aqui no nosso podcast, indicadores e tudo mais, para que você realmente tenha o melhor resultado do seu negócio, né? Extraia o melhor e tenha mais lucratividade e sobre mais dinheiro no seu negócio. É isso. Rolou o pitch de venda. Obrigado até aqui, tá? Obrigado, eu. Para vocês que estiveram aqui comigo junto nessa jornada. Obrigado para você que acompanhou a gente aqui, para você que já é inscrito. Se você não é inscrito, se inscreva. Deixa a curtida, né? E a gente se vê na próxima temporada. Na próxima temporada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.